Hoje vamos falar de um tema interessante e também polêmico. O Natal que você comemora hoje, qual sua real origem? Provavelmente ele não nasceu na Bíblia. Você sabia disso? Antes de você se revoltar, escute até o fim. Porque a história real do Natal é muito mais antiga, muito mais pagã e muito mais controversa do que a maioria das igrejas está disposta a admitir. A pergunta que ninguém gosta de responder é simples. Jesus realmente nasceu no dia 25 de dezembro? A resposta curta é: não sabemos. A resposta longa é ainda mais desconfortável. Nenhum dos 4 evangelhos diz a data do nascimento de Jesus. Mateus não fala. Marcos não fala. Lucas não fala. João nem menciona o nascimento. E isso não é um detalhe pequeno. Se a data fosse importante, ela estaria registrada. Mas não está. Agora, observe algo curioso. Os primeiros cristãos não comemoravam o nascimento de Jesus. Eles celebravam a morte e a ressurreição. Durante os 2 primeiros séculos do cristianismo, celebrar aniversário era visto como costume pagão. Quem comemorava aniversários? Os faraós, os imperadores romanos e também os reis considerados deuses. E adivinha quem aparece comemorando aniversário na Bíblia? Faraó e Herodes, ambos associados à morte. Seria isso uma coincidência? Para os primeiros cristãos, o nascimento físico não era o foco. O foco era a redenção. Então surge a pergunta inevitável: se os cristãos não celebravam o Natal, de onde ele veio, afinal de contas? Agora entramos no território proibido. A história nos mostra que, muito antes de Cristo, o dia 25 de dezembro já era celebrado. Ela não é uma data nova. Mas não era celebrada como Natal, mas sim como o nascimento do Sol. Isso mesmo, o Deus Sol. No Império Romano, existia uma festa chamada Dies Natalis Solis Invicti, traduzindo, o nascimento do Sol Invencível. Essa festa acontecia logo após o solstício de inverno, quando os dias começavam a ficar mais longos novamente. Para os romanos, isso simbolizava a vitória da luz sobre as trevas. Além disso, existia a Saturnália. Essa era uma das festas mais populares de Roma. Era celebrada com muitos presentes, banquetes, decoração, troca de papéis sociais e muitos excessos. Esse contexto soa familiar? Pois é. E não para por aí. Na Pérsia, o deus Mitra também era celebrado em dezembro. Ele também era chamado de Salvador. Também tinha nascimento milagroso. E também estava ligado à luz. Agora vem o ponto mais polêmico. No século IV, o cristianismo deixa de ser perseguido e passa a ser a religião oficial do Império Romano. E nesse momento crucial, a igreja enfrenta um problema gigantesco. Como converter milhões de pagãos sem destruir completamente sua cultura? Daí surgiu uma solução estratégica e inteligente. Em vez de acabar com as festas, elas foram ressignificadas, foram aglutinadas, foram agregadas à nova ordem espiritual. O nascimento do Sol Invencível iria se tornar a data do nascimento do Filho de Deus. O 25 de dezembro não foi escolhido por revelação divina, mas por conveniência política e cultural. Incrivelmente interessante, não é? E sabemos que essa informação pode soar como heresia. Ou pode parecer uma teoria conspiratória. Mas tudo isso está documentado na história da Igreja. O primeiro registro oficial do Natal, em 25 de dezembro, aparece apenas no ano 336 depois de Cristo. Portanto, isso foi mais de 300 anos depois de Jesus. Agora, pense comigo. Se Jesus nasceu em dezembro, por que os pastores estavam no campo com seus rebanhos à noite, como é descrito na Bíblia? Isso soa impossível, pois se sabe que o inverno na Judéia é rigoroso. Temos chuvas, temos muito frio. Os rebanhos ficavam recolhidos, tinham de ser protegidos. Não poderiam estar em campo aberto.
Ou seja, esse contexto da Bíblia aponta para a primavera ou outono, época de clima mais ameno. Jamais poderia ser dezembro, só se Jesus tivesse nascido na América do Sul, e, infelizmente, isso não aconteceu. Outro detalhe ignorado: o recenseamento romano citado em Lucas não ocorreria no inverno. Roma não obrigava pessoas a viajarem em condições climáticas difíceis. Pois bem, depois dessa explicação, vem a pergunta: então, por que ninguém fala disso? A resposta é: porque mexe com tradição. E tradição, quando questionada, assusta. Mas agora vem o ponto mais delicado de todos. Celebrar o Natal é pecado? Seria errado comemorar essa data? Afinal, é uma festa de origem pagã. Aqui, a resposta exige maturidade. A Bíblia diz em Colossenses: tudo o que fizerdes, fazei para a glória de Deus. O problema, portanto, não é a data. O problema é o conteúdo, quando o Natal vira consumo, quando vira idolatria ao Papai Noel, quando Cristo é substituído por marketing, bebida e excesso. Aí sim há um problema espiritual sério. O Jesus bíblico não nasceu em um cenário de luxo. Nasceu na simplicidade, na marginalidade, fora do sistema. E hoje o Natal virou exatamente o oposto do que ele representava. Talvez a pergunta não seja se Jesus nasceu em 25 de dezembro. Talvez a pergunta seja se Jesus ainda nasce no seu coração nesse dia. Porque você pode defender o Natal com unhas e dentes e ainda assim nunca ter conseguido entender e sentir quem Cristo realmente foi e quem ainda é. E isso é mais grave do que a origem pagã de qualquer data. O Natal pode ser uma oportunidade, ou pode ser uma ilusão confortável. Depende de como você o vive. E essa verdade, quase ninguém tem coragem de dizer. Por isso, tudo que falamos, se você comemora o Natal com amor, com simplicidade, com a fé inabalável que é ensinada na Bíblia, e sobretudo lembrando a todo momento que essa data deve focar na imagem de Jesus, então você não está pecando. Ninguém melhor do que a Bíblia para ensinar como cada cristão deve se portar. Os ensinamentos de Jesus são claros e diretos. Basta que saibamos captá-los e usá-los no dia a dia. Então é isso. Se esse vídeo te incomodou, então ele cumpriu seu propósito. A reflexão é importante a todo momento. Para nos ajudar, curta esse vídeo, mesmo que você não tenha gostado, e também compartilhe e se inscreva no canal. Aqui a gente não protege tradições, a gente busca a verdade. Aproveita e comente abaixo. O Natal é cristão ou foi apropriado pela Igreja? Que a paz esteja sempre com todos